Agora, meu querido aluno, vamos fazer as questões de estequiometria na química orgânica. Essa não, cai estequiometria na química orgânica, cai. No caso, o assunto é estequiometria. Eu gosto de separar porque são questões que englobam cadeias carbônicas. Então, essa questão agora nós vamos falar de cálculos e fórmulas. Questão 1 do nosso material, a questão do FT de transferência 2010-1, que é o seguinte: um químico, depois de um árduo trabalho de laboratório de química analítica, identificou que uma molécula orgânica presente na amostra residual industrial. O procedimento da análise elementar desse composto forneceu o seguinte: eu tenho 66,7% de átomos de carbono, 11,2, 12 porque é a massa molar do carbono, já estava pensando nele, 11,2 de hidrogênio, 22,2 de oxigênio em massa. Constatou que o composto entra em ebulição a 79,6 graus Celsius e que a 100 graus Celsius e 0,97 atm o vapor tem densidade 2,28. Por esse dado não tem como você saber qual é o composto aí embaixo. Você pode ter uma ideia, mas você não tem como saber. Também verificou que possui o grupo carbonil. O que é o carbonil? Carbonil é a carbonila, é o carbono com a dupla com o oxigênio, é o carbonil. E não oxidado, e não pode ser oxidado pelo ácido carboxílico. Então, uma reação de oxidação, né, por exemplo, o álcool oxida e se transforma em aldeído e que depois vira ácido carboxílico. Carboxílico. É assim que a gente produz o vinagre. Quem é o vinagre? É o ácido acético. É esse cara aqui, ó. O ácido acético é o ácido etanóico. CH3 dupla OH, certo? Então, o vinagre é um ácido acético, ácido etanóico. Beleza? O que é que pode nos ajudar aqui para saber identificar quem é esse composto? Os dados de porcentagem. Então, agora aqui, ó, eu posso usar os dados de porcentagem para nos ajudar a responder a questão. Poxa, Sandrão, e é? É. Olha só, eu posso usar o mesmo conhecimento que eu tenho lá em química inorgânica, eu posso usar aqui agora. Por quê? Para descobrir a fórmula mínima. Então, vamos lá. Qual é a porcentagem de carbono nessa molécula? Ele falou 66,7. Vou dividir pela massa do carbono, que é 12. Sandrão, ele não me deu, mas tem que vir pelo menos uma tabela periódica. O carbono é 12, o hidrogênio, sua massa é 1 e o oxigênio é 16. Então, o que é que consiste agora? Dividir todas essas porcentagens que ele deu dos três elementos químicos, dividir pela sua massa. Então, 66,7 dividido por 12 vai dar aproximadamente 5,55. O do hidrogênio, 11,2% dividido por 1. Então, aqui vai dar 11,2. O do oxigênio, Sandrão, o oxigênio, a porcentagem deu 22,2 dividido por 16 é igual a 1,38. Bacana? Beleza. O que é que eu faço agora para achar a fórmula mínima do cara? Eu vou pegar esses valores aqui agora e vou dividir pelo menor resultado encontrado, que no caso foi 1,38. Então agora eu vou pegar 5,55 dividido por 1,38, que vai dar 4 aproximadamente, você pode arredondar, né? 11,2 dividido por 1,38, que vai dar aproximadamente 8. E, logicamente, 1,38 dividido por 1,38 vai ser igual a 1. Então, eu posso dizer o seguinte, que a fórmula molecular desse composto, ele tem
4 carbonos, 8 hidrogênios e 1 oxigênio. Certo? Ok? Beleza. Aí aqui eu já posso fazer o seguinte aqui, ó. Eu já posso ir contando aqui os carbonos, ó. 1, 2, 3, 4. Da esquerda para a direita, esse cara tem um hidrogênio, esse cara tem 2, esse cara tem 1, esse cara tem 2. Então a fórmula molecular aqui é C4H. Agora vamos contar os hidrogênios, né? 1, 3, 4. Aqui faltou um 2. 6, já não pode ser isso, porque tem 6 hidrogênios. Já está fora esse aqui. 1, 2, 3, 4, beleza. Esse cara tem uma ligação, para 4 faltam 3. Esse tem 2 ligações, para 4 faltam 2. Esse tem 2, esse tem 3, para 4 faltam 1. Então eu tenho 4 carbonos, ok. Tenho quantos hidrogênios? 3 com 2, 5. Com 2, 7, com 1, 8. Certo? 8 e 1 oxigênio, beleza. Esse, 1, 2, 3, 4. Então também tem 4 carbonos. Quantos hidrogênios? Uma ligação, para 4 faltam 3. Aí observe que esse cara aqui tem 2 ligações. Uma e outra. Dá 4, né? Esse cara tem uma ali, com 2 daqui 3. Então, esse carbono aqui não tem hidrogênio, mas esse aqui tem 1 e esse aqui tem 2. Somando, isso aqui vai dar 6. Também está fora. Então a gente já está fora esse cara está fora. Vamos ver o outro. 1, 2, 3, 4. 3 hidrogênios, 2 hidrogênios, nenhum e 3. Opa, esse cara aqui tem a fórmula C4H. 3 com 2, 5 com 3, 8. Lembrando que tem que dar essa fórmula aqui, tá? 8 e um oxigênio, pode ser ele. E esse outro aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Tem 4 carbonos, 2 hidrogênios aqui, 2 hidrogênios aqui, 2 hidrogênios aqui. Vai dar 6 e um oxigênio, beleza? Já não pode ser esse aqui também. Esse também está fora. Pronto, Sandrão. Qual dos dois serão agora? Esse cara ou esse cidadão aqui? Todos os dois têm a mesma forma, né? Para você ser oxidado a um ácido, você tem que ser o quê? Você tem que ser um aldeído. Então, quem é o aldeído? O aldeído é aquele cara que tem a carbonila ligada a hidrogênio. Então, esse cara é um aldeído. Esse cara é uma cetona. Carbonila entre carbonos. Esse cara é uma cetona. E ele falou que o cara em questão não pode ser oxidado ao ácido carboxílico. Embora aqui, ó, todos eles têm a carbonila, né? Então podia ser qualquer um. Então eu matei por quem? Pela fórmula molecular é não. Então quem não pode ser? Letra D, certo? Não pode ser. Ok? Então eu matei como? Como é que eu matei essa questão? Eu matei aqui pela fórmula molecular e por esse cara ser um aldeído e esse cidadão aqui ser uma cetona. Bacana? Tudo certo? Segunda questão de estequiometria na química orgânica é uma questão de cálculo estequiométrico. Questão número 1 do nosso material de estequiometria na química orgânica, do tópico cálculo estequiométrico. Com a questão do FT, transferência 2016-1, que ele fala o seguinte: o ânion inorgânico abaixo é encontrado em muitos detergentes. Então ele me dá aqui a fórmula do ânion, né? Bacana. Sendo sua decomposição aeróbica dada pela equação, eu tenho 2 mols do ânion reagindo com 51 mols de O2, produzido 3 mols de CO2, 22 mols de água e 2 mols do íon sulfato. Ele fala o seguinte: a massa do O2 necessária para biodegradar 10 gramas dessa substância. Então aqui está a pergunta da minha questão: qual é a massa do O2? Qual é o meu dado, Sandrão? As 10 gramas. Só que antes eu vou achar a massa molar desse cara aqui, ó. Eu não tenho a massa molar desse e eu não tenho a massa molar do O2, né? E ele me deu o dado aqui, ó.
Ele me deu a massa de cada elemento químico. Mas vamos lá então. Vou botar ele aqui, ó. Separar aqui, essa é a questão 2. Então vamos lá. C18, H29, SO3-. E agora que é o seguinte, vou achar a massa de cada elemento que participa dessa reação. E aí eu somo. Então vamos lá, quanto é a massa do oxigênio? 16 vezes 3, 48. Quanto é a massa do enxofre? 32 vezes 1, 32. Quanto é a massa do hidrogênio? 1 vezes 29, 29. Certo? Quanto é a massa do carbono? 12 vezes 18. Isso aqui vai dar 216. Quando você somar, você vai achar 325 gramas por mol. Mas aqui eu tenho quantos? Eu tenho 2 mols. Beleza. E quanto é a massa do O2? O O2, mais fácil ainda. O oxigênio, qual é a massa do oxigênio? 16. 16 vezes 2, 32 gramas por mol. Então, o que é que eu tenho aqui agora, meu fera? Eu tenho aqui 51 gramas de mols. Então, para que essa reação aconteça, eu tenho o seguinte. 2 mols do íon, né? Vai reagir com 51 mols de O2. Beleza, quanto é que vale a massa de 1 mol do íon? 325 gramas, mas eu tenho que multiplicar por 2. E a do O2? 51 multiplicar por 32. Qual é a pergunta? Qual vai ser a massa do O2? Massa do O2, certo? Massa, deixa eu apagar aqui porque ficou feio aqui, né? Massa do O2, quando aqui for 10 gramas. Beleza? O que é que você vai fazer agora? Você vai fazer aqui cruz, credo. Então, a massa do O2 será igual ao seguinte. Massa do O2 será igual a 10 vezes 51 vezes 32 dividido por 2 vezes 325. Certo? Deixa eu só dar uma subidinha aqui. Beleza? Aí você quiser simplificar, você dá uma talhada aqui, ó, dá um corte. 2 com 32 vai dar 16. Quando você multiplicar isso tudo aí, 10 vezes 51 dividido por 10 vezes 51 vezes 16 dividido por 325, você vai encontrar 25,1 grama de O2, letra B. Sandrão, mas esse me deu as massas, no outro não deu a massa. É, realmente, ele me deu as massas aqui que me ajudou bastante. Então, o que é que eu fiz? Achei a massa molar do ânion, multipliquei com 2, achei a massa molar do O2, multipliquei com 51. Essa é a proporção correta. Qual é a proporção correta? É essa aqui, a proporção da reação é essa, certo? Eu esqueci de botar gramas aqui, ó, do O2. Beleza? Bacana?